Sejam todos bem-vindos à transmissão de mais um culto, onde nós estamos com o objetivo de glorificar o nome do Senhor sobre todas as coisas, para a alegria de todos os povos, línguas, tribos e nação. Seja bem-vindo você que faz parte da nossa comunidade, o Brasil para Cristo, aqui no bairro do Presidente Médici. Seja bem-vindo você que talvez não faça parte da nossa comunidade, mas tenha acompanhado as transmissões das exposições que nós estamos realizando aqui. Sinta-se em casa, é um prazer tê-los conosco hoje à noite. O desejo do nosso coração é que em graça e misericórdia, o doce Espírito Santo possa estar falando também ao seu coração. Hoje à noite, irmãos, nós vamos iniciar uma série. Eu estive orando ao Senhor, estava sempre trazendo palavras mais devocionais quando tinha a oportunidade de compartilhar a palavra. Mas ao longo desses dias, eu buscava a Deus em oração para que Ele me orientasse quanto àquilo que eu deveria propor hoje à noite a vocês. E me ocorreu que seria interessante compartilhar com vocês uma nova série, assim como nós realizávamos quando tínhamos a oportunidade de frequentar os cultos em nosso ambiente público de adoração. E eu entendo, irmãos, que é tempo de nós estarmos orando ao Senhor, clamando a Ele e fazendo tudo o possível para, dentro da nossa zona de atuação, fazer com que a nossa vida possa estar voltando dentro dos limites estabelecidos pelo nosso Deus ao normal. E o objetivo com essa série é, quem sabe, tentar resgatar em oração, em súplica ao Senhor, esse desejo que há em nosso coração de poder voltar a ocupar esse espaço que infelizmente nesse momento se encontra sem a presença dos irmãos, o que enche o nosso coração de saudade. Mas eu creio que no nome de Jesus, o quanto antes, nós haveremos de retornar às nossas atividades. Deus haverá de ser conosco para nos oferecer aquilo que nós precisamos para fazer com que tudo volte ao normal, um novo normal, por assim dizer, e desta forma continuarmos com a missão que Ele nos concedeu sobre a face da terra, de expandir o seu reino e de manifestar a sua glória até os confins da terra. Portanto, hoje à noite nós estamos iniciando esta série, como eu mencionei. E qual seria? As circunstâncias não ditam as regras. Ao longo das oportunidades que eu terei, se assim Deus permitir, de propor a palavra de Deus aos irmãos, nós estaremos pensando acerca desse tema que será um tema geral. As circunstâncias não ditam as regras. Em outras palavras, quem detém a última palavra sobre as nossas vidas é o Senhor. Por mais que nós venhamos a estar deslocados, tendo em vista essa situação atípica que nós temos enfrentado, para além de todas as coisas, nós entendemos que o nosso Deus ainda se encontra assentado sobre um alto e sublime trono, e não são essas circunstâncias adversas que têm pautado as nossas vidas. Pelo contrário, absolutamente. Para além destas circunstâncias, para além deste horizonte enegrecido por essa tempestade terrível chamada coronavírus, nós entendemos, à luz da palavra de Deus, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus que enviou o seu Filho para ensanguentar aquela cruz por todos nós que acreditamos na sua mensagem, esse Deus Todo-Poderoso, Ele continua detendo todo o controle sobre as nossas vidas, nada escapa à sua vontade soberana, e Ele antecipa tudo isso que tem acontecido para conosco. Portanto, as circunstâncias não ditam as regras sobre a nossa vida. A última palavra é sempre do nosso Deus, porque Ele é todo poderoso. E já dizia o poderoso teólogo, não há um único centímetro em toda a existência, em todo o cosmo, sob o qual esse Deus não possa dizer, é meu, me pertence, eu sou o Senhor. Dentro, portanto, dessa perspectiva maior, de que as circunstâncias não ditam as regras sobre a nossa vida, nós pensaremos hoje a respeito do seguinte tema, um tema mais específico. Qual seria? Nós vamos pensar sobre uma perspectiva cristã acerca do sofrimento. Como um cristão deve se comportar quando coisas que no entendimento humano são ruins estão acontecendo com ele? Você sabia que coisas ruins também acontecem a pessoas boas? Isso tem a ver com o fato de que, por mais que nós tenhamos triunfado em Cristo, lá na cruz do Calvário, por mais que esteja assegurado para todos nós que acreditamos no sacrifício do Senhor Jesus,
uma glória eterna, por mais que nós venhamos a estar assentados agora nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nós ainda permanecemos nesse torrão chamado planeta Terra, de modo que as mesmas circunstâncias que norteiam a vida de qualquer um outro ser humano que infelizmente ainda não teve um contato genuíno com o Senhor Jesus, são as circunstâncias que norteiam a nossa vida. Nós somos molhados pela chuva que cai da mesma forma, nós somos abençoados pelos raios solares que comumente pela manhã enchem a nossa casa por meio das frestas das nossas janelas do mesmo jeito. Portanto, é verdade dizer que mesmo estando assegurados de uma maneira poderosamente confiável na pessoa do Senhor Jesus, ainda assim, irmãos, nós estamos sujeitos às intempéries da vida. Contudo, há uma perspectiva cristã por trás de tudo isso, que nos conforta, que nos consola e que nos oferece força suficiente para que nós venhamos a vencer todas as dificuldades, na certeza de que aquele que iniciou a boa obra em nossas vidas haverá de completá-la até o dia de Cristo. Até porque, queridos, convenhamos, o Deus Pai Todo-Poderoso não nos abandonaria a nossa própria sorte, uma vez que Ele já nos enviou o seu Filho amado para morrer por nós na cruz do Calvário. Na proporção em que o Pai enviou seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário e finalmente nos salvar eficazmente e suficientemente, agora Ele nos mantém por meio desta graça, que é produto deste sacrifício, para que aquilo que foi iniciado na cruz, no sacrifício vicário de Cristo, se aperfeiçoe no que diz respeito ao progresso da nossa vida em santidade até o dia de Cristo. Nós somos salvos no momento em que Cristo sangra por nós na cruz do Calvário e nós nos apropriamos dessa verdade, mas nós progredimos em santificação e graça no convívio que temos por meio do Espírito Santo que habita em nós, até o dia de Cristo, o dia do Cordeiro, quando finalmente Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Portanto, o que eu quero dizer com tudo isso? Não importa por quais caminhos o Senhor nos conduza sobre a face da terra, seja entrementes a uma pandemia ou não, se Ele nos prometeu por meio da cruz do Calvário que nós chegaríamos juntamente com Ele nos portões da Jerusalém Celestial, nós chegaremos. Porque o que importa para nós, meus amados irmãos, não é necessariamente aquilo que nós enfrentamos ao longo do caminho. O que de fato importa para nós e enche o nosso coração de paz e de alegria é a certeza inabalável de que, não importando os problemas que nós encontraremos pelo caminho, nós chegaremos seguros, todos juntos, ao final. Porque quem nos prometeu foi o Senhor. Logo, é sobre isso que nós estaremos pensando um pouco hoje à noite, nesses minutos que temos. Logo, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo na epístola que Paulo escreveu aos Filipenses, a chamada Epístola da Alegria. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. E hoje à noite nós estaremos fazendo a leitura do verso 1 ao verso 11. Portanto, do verso 1 ao verso 11, hoje à noite nós estaremos estudando o prefácio da carta, a saudação que Paulo nos propõe por meio desse prefácio, as ações de graça que ele oferece a Deus, quando finalmente tem a oportunidade de se comunicar com essa igreja que era tão cara ao seu coração. E por fim nós concluiremos a nossa breve reflexão com uma oração inicial que Paulo faz pela igreja de Filipos, uma das mais belas orações que nós encontramos nesse enredo do Novo Testamento. Portanto, vamos à leitura do texto, vamos à leitura da palavra do Senhor, onde o apóstolo Paulo, sendo inspirado pelo Espírito Santo, nos propõe assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo.
Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Até aqui a leitura, que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Eu gostaria de, nesse momento, ter uma palavra de oração com todos vocês. Amém? Vamos orar. Senhor, nós amamos o Senhor e é com muita alegria que, mais uma vez, nos voltamos até a Tua presença para que, em graça e misericórdia, o Teu doce Espírito possa tratar conosco de modo a iluminar as nossas mentes, de modo a enternecer os nossos corações, para que venhamos, por meio da exposição da Tua palavra, ó Deus, guardar um bom depósito acerca de todas as profundas verdades que, porventura, o Senhor vier a nos propor aqui. Ao tempo em que nós pensamos com base em Tua palavra, ó Deus, nós rogamos o Teu favor para que o Senhor nos conceda toda a paz, toda a tranquilidade necessária, para que possamos apreender aquilo que o Senhor nos propõe. Meu Deus, eu sei que neste momento, possivelmente, existem pessoas que acompanham essa transmissão, mas que estão preocupados com sua própria saúde, com a saúde de familiares, de entes queridos, pessoas que se preocupam com questões econômicas, ó Deus, com questões financeiras, mas eu creio, ó Pai, que em Teu infinito poder e em Tua dulcíssima graça, o Senhor pode nos permitir alguns minutos de paz, para que nós possamos nos alimentar por meio da Tua palavra, ó Deus, e desta forma angariar forças para vencermos essas dificuldades que têm nos assolado por ocasião dessa pandemia, mas que não são suficientes, ó Deus, para solapar o poder de um ser que é todo poderoso, assim como Tu és. Portanto, manifesta a Tua glória, Senhor, manifesta o Teu poder, permita que o Teu Espírito Santo nos visite, Senhor, porque nesses dias difíceis, ó Pai, apenas o Senhor é suficiente para nos fortalecer e sustentar. Portanto, tem misericórdia de nós, Senhor, e trata conosco mais uma vez hoje à noite, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, vocês sabem que Paulo plantou a igreja na cidade de Colossos quando ele visitava aquela região da Europa por ocasião da segunda viagem missionária. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, nos diz que, a princípio, a ambição de Paulo seria evangelizar a região frígio-gálata, isso é Atos capítulo 16, do verso 1 até o verso 6, contudo o Espírito Santo não permitiu que ele estivesse pregando o evangelho ali, de modo que quando nós avançamos um pouco mais até o versículo 10, nós entendemos que após essa aparente desorientação, ele vai até a cidade de Troade, ele busca ao Senhor para que o Senhor viesse a nortear aquela caravana, aquela empreitada missionária, quando finalmente ele tem aquela visão mística em que um varão macedônio lhe diz que ele deveria atravessar a Macedônia e auxiliar aquelas pessoas que precisavam da palavra de Deus no contexto europeu. Logo nós percebemos que enquanto a ambição do apóstolo Paulo seria evangelizar algumas províncias romanas, o desejo do Espírito Santo para aquele momento histórico seria iniciar a famosa evangelização europeia, a famosa missão aos povos europeus. E dentro desse contexto mais amplo de evangelização, a primeira cidade a ser alcançada foi a cidade de Filipos. Vocês conhecem muito bem que quando Paulo chegou à cidade de Filipos, não havia ali uma sinagoga, mas um punhado de mulheres se reunia à foz de um rio que corria próximo à cidade. Essas mulheres eram capitaneadas, ao que parece, por uma outra senhora chamada Lídia, vendedora de um tecido púrpura, que lhe oferecia muitos lucros naquele momento histórico específico. Paulo lhes propôs as Escrituras, o Espírito Santo permitiu que elas viessem a compreender as boas novas do Evangelho. Aquela mulher em especial se rendeu ao senhorio do Senhor e ali, naquele momento, se iniciava uma igreja que iniciou diminuta, pequena, pouco auspiciosa aos olhos dos humanos, mas que tornou um verdadeiro baluarte ao longo dos anos, porque era uma igreja piamente apaixonada pelo Senhor Jesus. E vocês sabem, após a conversão de Lídia e daquelas mulheres, Paulo expulsou um espírito de adivinhação que acometia uma moça. Ele foi preso em virtude disso, foi açoitado em praça pública, depois trancafiado num calabouço,
na cidade de Filipos, até que finalmente, por volta da meia-noite, Deus permitiu que um grande terremoto avassalasse a cidade, os muros e os portões da cadeia fenderam-se, os grilhões que prendiam, que manietavam o apóstolo Paulo e seu companheiro Silas caíram por terra, o homem se viu livre pela atuação do poder de Deus, o carcereiro, achando que a coisa estava perdida, que algum preso havia fugido, queria tirar a própria vida, porque essa era a pena capital para qualquer soldado romano que permitisse que um preso fugisse, mas Paulo gritou do meio da escuridão que ele não fizesse a si próprio qualquer tipo de mal, porque todos ali estavam. Em outras palavras, entre mentes açoites e terremotos e cadeias que caíam, o Espírito Santo permanecia sobre o controle de tudo e todas as coisas. Com base nisso, o carcereiro também se rendeu ao Senhor, a família do carcereiro também se rendeu ao Senhor, porque o carcereiro, pasmem-se vocês, levou o prisioneiro Paulo até a sua casa, cuidou das suas feridas, bem como das feridas do Silas, depois finalmente os levou de volta à prisão, até que finalmente no dia seguinte, os pretores romanos, que governavam a cidade de Filipos, que era uma colônia romana, finalmente liberaram os missionários para que eles deixassem a cadeia e finalmente dessem prosseguimento à missão que Deus havia lhes proposto ao coração. Isso aconteceu em algum momento entre os anos 49 e 50 depois de Cristo. Cerca de 12, 13 anos, quando muito, se passaram, até que finalmente Paulo escreveu esse documento. Em algum momento entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. E o contexto é um contexto fenomenal. A igreja de Filipos, desde o princípio da sua fundação, sempre foi uma igreja apaixonada pela obra missionária, sempre foi uma igreja engajada no serviço do Senhor, uma igreja comprometida com a mensagem da cruz ensanguentada, que queria expandir o reino de Deus e manifestar a glória do Cordeiro Emanuel até os confins da terra. Uma igreja que sempre investiu, sobretudo, na vida e no ministério do apóstolo Paulo. E isso se torna patente, claro, cristalino para todos nós, porque agora, quando Paulo redigia esse documento, ele se encontrava numa prisão romana, contudo num contexto domiciliar. Paulo estava preso numa casa que ele havia alugado em Roma, o império lhe permitiu essa prerrogativa. Alguém deve ter dado uma palavra por Paulo, Deus atuou para que isso acontecesse, de modo que, estando em Roma, Paulo podia produzir documentos, como é o caso deste que nós estudamos hoje à noite, e receber pessoas que afluíam até ele para ouvir as boas novas do Evangelho. Contudo, para que Paulo permanecesse nesse ambiente, ele tinha que pagar as suas contas, pagar o aluguel desta casa, comprar elementos de primeira necessidade para o adimplemento da sua própria vida e bem assim dos seus auxiliares que permaneciam com ele naquele contexto romano. Enfim, a igreja de Filipos foi sensível a essa necessidade do apóstolo Paulo. Enviou uma oferta missionária pelas mãos de um rapaz chamado Epafrodito até Paulo. E quando Paulo recebeu esta oferta missionária e bem assim pôde, financeiramente falando, colocar a sua vida em ordem, ele escreveu essa carta com o fim de agradecer a esta igreja pelo fato de ter investido na vida dele, pelo fato de não lhe ter abandonado, pelo fato de não lhe ter esquecido. Portanto, esta carta é uma carta que denota toda a alegria que pairava sobre o coração do apóstolo Paulo, pelo fato de ter sido abençoado pela igreja de Filipos, e bem assim denota a alegria da igreja de Filipos em participar daquele sofrimento que era experimentado pelo apóstolo Paulo. Portanto, qual o gancho que eu gostaria de, nesse momento, propor para a nossa compreensão? É justamente essa troca de informações que nós encontramos entre a igreja de Filipos, que se compadecia do sofrimento de Paulo, enquanto ela própria também sofria. Nós observaremos isso ao longo desta nossa série. E a resposta do apóstolo Paulo após ter sido abençoado por esta igreja. Porque, meus irmãos, não se enganem, o contexto era muito difícil. Nós estudaremos daqui a pouco alguns detalhes a respeito da situação que norteava tanto a vida da comunidade de Filipos quanto a vida do apóstolo Paulo. Contudo, quando nós estudamos o documento, nós não encontramos pessoas entristecidas, nós não encontramos pessoas ressabiadas, nós não encontramos pessoas acabrunhadas. Pelo contrário, nós estamos ouvindo as palavras de um moribundo que se encontrava no próprio corredor da morte,
morte, escrevendo para uma igreja pobre que se esforçava para mantê-lo com vida, enquanto o machado do Estado romano não pousava-lhe a cabeça. Ambos os lados tinham motivos de sobra para se encontrarem entristecidos. Contudo, quando nós analisamos o documento, de pronto nós percebemos que todos os doutrinadores, a uma, afirmam para nós que esta carta é a famosa carta da alegria. O que se encontra em prisão domiciliar, prestes a receber uma sentença de morte, quem sabe, até esse momento ele não sabia qual seria, não se encontrava entristecido porque sabia que Deus estava no controle de tudo e de todas as coisas. E a igreja pobre, que se esforçava para manter o missionário em condições mínimas de vida, também não se entristecia porque entendia que, para além de todo esse sofrimento que lacerava os seus corações, tanto deles quanto de Paulo, que havia um Deus todo-poderoso que conduzia tudo isso de uma maneira soberana, ainda que naquele momento eles não conseguissem compreender onde tudo isso ia dar. E é justamente isso que eu quero propor para vocês hoje à noite. Nós estamos nessa penumbra da pandemia. O horizonte, ao que parece, se encontra enegrecido. Nós não sabemos o que vamos encontrar amanhã. As pessoas falam que os casos só aumentam e as notícias mais fidedignas, infelizmente, apontam para isso em dado momento. As pessoas dizem que haverá uma fortíssima recessão econômica e alguns outros dados também fidedignos, infelizmente, apontam para isso. Nós já encontramos empresas falidas, empresários frustrados, trabalhadores que são pais de família desempregados. Enfim, o desânimo, o desassossego, a falta de esperança campeia. Mas nós, irmãos, que temos acesso a mensagens preciosas como essa, entendemos que quando as circunstâncias saem do controle das nossas mãos, elas permanecem no controle de Deus. Quem sabe, humanamente falando, alguém diria que Paulo não era homem de Deus coisa nenhuma porque se encontrava num presídio. Mas Paulo diz com toda a força do seu coração que ele não era um prisioneiro de Roma, ele era um prisioneiro de Cristo. Ele não se encontrava no presídio porque era desejo de Nero, ele se encontrava no presídio porque aquela era a vontade de Deus. A igreja de Filipos não se encontrava naquela situação depauperada economicamente falando porque era uma igreja leviana, não, mas porque, sabe lá, Deus o motivo, o Senhor o queria, mas isso não impedia essa igreja de ser uma igreja generosa, uma igreja engajada, uma igreja envolvida. E quando o Espírito Santo nos oferece sensibilidade para conseguir ler essas informações tão preciosas no contexto de documentos como esse que nós estamos analisando aqui, nós percebemos, irmãos, que não importa quais dificuldades nós venhamos a ter acesso por ocasião da pandemia, à luz de exemplos como esse, é inequívoco, irrefutável, que Deus permanece no controle. Ele permanece reinando sobre a nossa vida de uma maneira soberana. Portanto, as circunstâncias, por mais difíceis que possam parecer, não possuem um condão de ditar as regras sobre a nossa vida. A última palavra sobre a nossa vida, irmãos, é sempre do Senhor. E é o que nós aprendemos aqui. Quando Paulo diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vocês sabem, Paulo recebeu a oferta missionária das mãos de Epafrodito, agora ele escreve o documento para, no primeiro momento, agradecer por essa oferta missionária, e esse é o prefácio da carta, é o prefácio do documento. Quando Paulo inicia por meio da sua identificação, ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. O termo que Paulo usa para denotar a pessoa dele, e bem assim a pessoa de Timóteo, é o termo escravo, o termo doulos, no grego, que aponta para um escravo doméstico, que aponta para alguém que é propriedade de outrem. Logo, desde esse momento, Paulo diz para nós que
A partir do ponto em que ele compreendeu a mensagem da cruz e foi regenerado por meio da ação extraordinária do Espírito Santo em seu homem interior, neste momento ele deixou de pertencer ao pecado, ele deixou de ser escravo do pecado e passou a ser escravo de Cristo. Assim como você e assim como eu. E quando nós nos tornamos escravos de Cristo, nós perdemos, por assim dizer, os nossos próprios planos, nós perdemos, por assim dizer, os nossos próprios projetos. Agora nós perdemos, irmãos, aquilo que outrora nos impulsionava e dava razão à nossa vida, e passamos a viver por meio de Cristo, conforme as Escrituras nos asseveram: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Logo, se Paulo havia sido comprado por Cristo e era propriedade de Cristo, Cristo podia fazer com Paulo aquilo que ele bem entendesse, até porque no final, no frigir dos ovos, a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Logo, por meio desse termo que Paulo usa para denotar a sua pessoa, e bem assim a pessoa de Timóteo, o que é que de pronto Paulo está nos dizendo? Eu pertenço ao Senhor. Tudo o que tem acontecido comigo acontece por meio da vontade dEle, porque eu só posso estar onde de fato Ele quer que eu esteja. Eu só posso fazer o que efetivamente Ele quer que eu faça. Toda a minha vontade faz-se então somente repousar sobre a missão do meu Redentor. Isso é extraordinário. Você se encontra no exato local onde Cristo quer que você esteja, porque a sua missão repousa sobre a missão do Senhor. Se existisse qualquer lugar melhor onde você pudesse estar, o amor de Deus teria lhe colocado lá. Se existisse qualquer outra realidade melhor para você estar vivendo agora, o Espírito Santo em graça e misericórdia lhe daria esta realidade. Mas o que nós temos hoje, irmãos, é o melhor de Deus para as nossas vidas, seja com pandemia ou não, porque somos escravos de Cristo. E Ele é quem detém autoridade sobre nós. E Paulo, portanto, diz que escreve a todos os irmãos indiscriminadamente, sejam aqueles que o amavam, sejam aqueles que não amavam. Nós sabemos que não somos maioria em todos os lugares onde estamos. Isso também acontecia com Paulo. E Paulo também faz questão de frisar a pessoa dos bispos e dos diáconos, no primeiro momento os superintendentes das igrejas e depois aqueles que serviam no ministério sacrificial. Paulo frisa a pessoa deles. É a única vez que ele faz isso em todos os documentos que ele escreveu, questão de frisar a liderança da igreja, o ministério da igreja. Deus o sabe porque Paulo fez. Me parece que esses homens, eles trabalhavam de uma maneira auspiciosa, portanto são honrados por Paulo em seu prefácio. E finalmente ele externa o desejo que havia em seu coração de fazer com que a graça e a paz do Senhor, a paz e a graça da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 2, finalmente alcançasse aqueles irmãos e os fizesse descansar para a glória de Deus. Portanto, este seria o prefácio da carta, onde Paulo trata conosco a respeito destas informações iniciais que são comuns nos demais documentos que nós estudamos, documentos estes que saíram da sua pena por meio da inspiração do Espírito Santo. Nós avançamos um pouco agora, deixamos o prefácio e chegamos às ações de graça, às súplicas que Paulo esteve enlevando a Deus quando escreveu o documento. E isso nós encontramos do verso 3 até o verso 8. Portanto, Paulo diz assim, versículo 3: dou graças ao meu Deus por tudo o que me recordo de vós. Isso já fala de uma maneira poderosa ao meu coração. Porque a época em que Paulo escreveu essa carta, ele se encontrava há pelo menos 4 anos encarcerado. 4 anos preso injustamente. Ora, qual seria o crime do apóstolo Paulo? O crime do apóstolo Paulo era pregar o evangelho, era ser apaixonado por Jesus. E por causa disso ele se encontrava preso. Ele não tinha cometido qualquer crime, ele não era um assassino, não era um ladrão, não era nada disso. Ele era um homem apaixonado pela mensagem da cruz. E por conta dessa paixão, ele se encontrava trancafiado há 4 anos, sem ter ao menos um único julgamento digno, um único julgamento justo. Esse homem agora tem a oportunidade de externar aquilo que estava no seu coração. Nós estamos há 2 meses enfrentando essa pandemia. E eu reitero para vocês, eu creio que desde o princípio dela até o seu final, Deus haverá de estar no controle de tudo. Mas talvez se nós tivéssemos a oportunidade de escrever uma mensagem para alguém, agora de uma maneira eletrônica, mas ainda que fosse escrita, a pergunta é, será que nós teríamos a mesma abertura de caráter do apóstolo? Será que nós teríamos a mesma confiança, a mesma entrega?
Porque nós não encontramos tristeza aqui, irmãos. Nós não encontramos um homem acabrunhado, nós não encontramos um homem depressivo, se bem que existem circunstâncias e circunstâncias, é óbvio. Nós não somos senhores da nossa saúde, Deus é. Mas seria justificável se Paulo se encontrasse assim, nesse poço emocional. Contudo, e isso que me chama a atenção em Filipos, nessa carta aos Filipenses, que quando nós estamos lendo o documento, nós não encontramos nem sequer um resquício disso. Olha o que ele diz: eu dou graças ao meu Deus por tudo o que me recorda de vós. Portanto, quando Paulo diz que dá graças por tudo, coloque nesse pacote uma quarentena de açoites menos um que ele levou, 39 chibatadas, coloque nesse pacote ser trancafiado no calabouço, coloque nesse pacote ser acorrentado no tronco, coloque nesse pacote passar por um terrível terremoto por volta da meia-noite, coloque nesse pacote ser enxotado da cidade, mesmo sendo cidadão romano, no dia seguinte pela manhã. Ele foi literalmente escorraçado, vilipendiado em Filipos, e agora, tendo vivido essa primeira experiência lá, já experimentava 4 anos de um cárcere inglório, injusto, injustificável. E ele diz: eu agradeço a Deus por tudo isso. Eu dou graças ao meu Deus por tudo. Paulo estava feliz, Paulo estava agradecendo. Irmãos, isso é contraproducente. Só mesmo um homem que viu um Cristo de glória no caminho para Damasco, e eu faço menção à conversão de Saulo, é que pode ter essa convicção. Porque só mesmo a genuína visão do Evangelho glorioso é que nos faz inabaláveis entre mentes as condições mais adversas. É o que nós encontramos aqui. Dou graças ao meu Deus por tudo que me recorda de vós. Versículo 4, fazendo sempre com alegria. Quem gosta de grifar a Bíblia, merece aí uma riscadinha, tá bom? Esse com alegria. Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em minhas orações. Paulo possuía no seu coração uma certeza tão inabalável de que Deus estava no controle de tudo, que quando este homem orava, ele não abriu o coração em amargura, ele não abriu o coração em insegurança, em ansiedade, se bem que todos estes sentimentos são sentimentos humanos. E nós não convidamos esses sentimentos ao nosso coração, eles simplesmente vêm, eles não são convidados, mas às vezes eles aparecem. Contudo, nós não encontramos isso aqui. Ele diz: quando eu dobro os meus joelhos e oro, eu faço isso com alegria. Eu fico imaginando, irmãos, um homem com pouco mais de 60 anos, um sexagenário completamente tomado de cicatrizes, com dentes quebrados de apedrejamento, com marcas terríveis de naufrágios consecutivos, de tanta dor, de tanto sofrimento ao longo da vida, e este homem dobra o joelho e faz isso com alegria. Ele abre o coração com alegria e diz que suplica por esta igreja em todas as suas orações. Que oração altruísta, que oração genuína. E Paulo, de certa forma, nos diz que o motivo da sua alegria, vez que ele era tão apaixonado pela mensagem do Evangelho, tinha a ver com o fato de que esta igreja era uma igreja que cooperava, era uma igreja que vestia camisa, era uma igreja que comprava a visão. Eu tenho, irmãos, e quem me conhece sabe, um carinho muito especial pela igreja de Filipos, porque nós amamos muito a obra missionária. E o próprio Paulo vai dizer em dado momento, ainda nesse documento aqui, que no princípio do seu ministério, nenhuma igreja se associou com ele no tocante a dar e a receber. Ninguém quis investir financeiramente, materialmente na vida do apóstolo Paulo, senão a igreja de Filipos. E quando Paulo diz que agradece a Deus por meio das suas súplicas em todas as orações pela igreja de Filipos, ele diz, versículo 5, que faz isso por causa da cooperação dessa igreja no Evangelho. A palavra cooperação que Paulo usa aqui vem de um termo grego que aponta justamente para auxílio financeiro, para auxílio material, para dinheiro que era investido na vida de Paulo desde o começo do seu ministério até aquele momento. No capítulo 4 aqui de Filipenses, Paulo diz, nos versículos 15 e 16, que
Sabeis vós, ó Filipenses, Paulo escrevendo para eles no capítulo 4, que no início do Evangelho, reiterando o que eu disse, quando eu parti da Macedônia, quando ele deixou a cidade de Filipos, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma, mas 2 vezes o bastante para as minhas necessidades. Quanto tempo Paulo passou em Tessalônica por ocasião da segunda viagem missionária? 3 semanas, irmãos, 21 dias, e ele diz que em 21 dias a igreja de Filipos mandou não apenas uma, mas 2 ofertas missionárias para ele. E essa igreja não era rica, coisa nenhuma. Depois vocês sabem que na porção final da segunda viagem missionária, Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto pregando o evangelho para aquela igreja carnal. E em dado momento, Paulo diz, escrevendo em 2 Coríntios capítulo 11, que a situação, no que diz respeito ao relacionamento dele para a comunidade de Corinto, se tornou muito difícil. Paulo não tinha ocasião para trabalhar e ele passou a enfrentar severas dificuldades. Ele diz assim, 2 Coríntios 11, 9, estando entre vós, ou seja, na cidade de Corinto, ao passar privações. A palavra que ele usa no grego, a palavra esterel, aponta para a dificuldade severa, para a necessidade de alimentar. Paulo estava passando fome, mas ele diz, eu não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos que vieram da Macedônia, leia-se, de Filipos, supriram aquilo que eu precisava. E o que nós aprendemos, irmãos, quando lemos tão apressadamente versículos como esse, que às vezes nós nem temos condições de memorizar, que o trabalho que nós realizamos nos bastidores, aquele abraço que nós damos, aquela mensagem, o telefonema, é deveras importante. Eu não tenho dúvida que Paulo era um homem profundamente experimentado, o maior teólogo que esse mundo já viu, o maior missionário que esse mundo já viu. Mas se nós precisamos de Deus, nós também precisamos de gente, irmãos, nós também precisamos de pessoas. E a igreja de Filipos compreendia isso muito bem. Então Paulo diz, versículo 6, dentro desse contexto de engajamento tão fabuloso, eu estou plenamente certo de que aquele que começou esta boa obra em vós, que obra maravilhosa Deus fazia por meio dessa igreja. Mas talvez você esteja se perguntando, pastor, a igreja de Filipos era engajada dessa maneira porque era uma igreja rica, era uma igreja muito próspera, coisa nenhuma. Lá em 2 Coríntios capítulo 8, quando os irmãos em Jerusalém passavam por uma severa dificuldade financeira, Paulo levantava uma oferta para aquela igreja e a igreja de Filipos quis participar. 2 Coríntios capítulo 8, um texto que é muito lido por ocasião do recolhimento de dízimos e ofertas, não é? Então o que acontece? Paulo diz assim, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, leia-se a igreja de Filipos. Porque no meio de muita prova de tribulação, não é qualquer prova, é muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. A igreja enfrentava uma profunda prova de tribulação e a igreja estava, nesse momento histórico, profundamente pobre. Paulo até chega a dizer que não seria interessante que eles viessem a compreender, ou melhor, a contribuir nesse momento. Mas em 2 Coríntios 8,4 ele diz assim, que os irmãos nos pediram para participar dessa coleta com muitos rogos. Eles imploraram, entre muita prova de tribulação e profunda pobreza, para participar da oferta que era levantada para a igreja de Jerusalém. Olha como sempre a gente retorna ao ponto, ao tema dessa nossa nova série. As circunstâncias não ditam as regras. A igreja estava vivendo uma profunda tribulação, a igreja era extremamente pobre. O que diz a regra? Não dá para ofertar. O que diz a soberania de Deus num coração que de fato discerne o evangelho? É possível. É possível, irmãos, porque as circunstâncias não ditam as regras.
Portanto, Paulo diz assim no versículo 7, aliás, ele reitera, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo diz, é justo que eu pense assim de vocês, por dois motivos, versículo 7. Em primeiro lugar, porque vos trago no coração. Porque amo vocês, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, vocês estão conosco. Em outras palavras, seja nos momentos bons, seja nos momentos ruins, a igreja de Filipos sempre estava lá. E o que é isso? É uma perspectiva cristã para o sofrimento. Porque nós cristãos, nós, o povo da cruz ensanguentada, não arredamos, seja nos momentos bons ou nos momentos ruins. Nós somos irmãos, nós somos um corpo místico de Cristo sobre a face da terra. E Paulo diz que por conta desse engajamento, eles se tornaram participantes da graça de Deus com ele. Ou seja, na proporção em que Paulo desenvolvia um ministério prodigioso. Em outras palavras, ele nos diz que a igreja de Filipos participava desse ministério glorioso com ele. E finalmente, Paulo externa aquilo que experimentava em seu coração, quando ele pensa acerca dessas questões envolvendo a igreja de Filipos. Isso do verso 8 ao verso 9, quando Paulo agora ora por eles. Então, em dado momento, nós estudamos o prefácio da carta, as palavras iniciais de Paulo. Do verso 3 até o verso 7, nós estudamos as palavras iniciais de introdução, onde Paulo nos traz à memória algo daquilo que ele esteve vivendo ao longo dessa igreja tão missionária, tão engajada, tão apaixonada. E agora nós concluímos nesses minutos finais que nós temos, pensando numa pequena oração que Paulo faz a Deus, por ocasião dessa oferta que ele recebeu e dessa oportunidade de escrever o documento, de escrever a carta. E ele diz assim, versículo 8, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Paulo diz no versículo 8 que sente uma saudade, um carinho tão grande por esta igreja, que estes sentimentos partem de suas entranhas. Essas entranhas na cultura judaica têm a ver com o mais profundo do nosso ser, com o mais profundo do nosso homem interior. Portanto, o amor que Paulo sentia por essa comunidade era um amor genuíno. Era aquilo que nós chamamos de fato de um amor ágape, um amor que é despretensioso. Um amor que não tem que receber qualquer coisa. É aquilo que os teólogos chamam de o amor que simplesmente ama. E com base nesse amor que simplesmente ama, nesse amor despretensioso, é que Paulo nos oferece as seguintes palavras, tão belas, tão sublimes. Versículo 9 ele diz, e também, esse também tem a ver com esse sentimento genuíno, profundo que Paulo nutria pela igreja. Ele diz, faço esta oração. Olha a ambição de Paulo qual era. Olha onde Paulo queria chegar com seus pedidos. Ele diz, que o vosso amor aumente mais e mais. A igreja era engajada, Paulo queria que ela se tornasse mais. A igreja já era envolvida, Paulo queria que ela se envolvesse ainda mais. Essa igreja já era um exemplo sobre muitos aspectos, sim, mas ela podia ser muito mais. Isso tem a ver conosco hoje. Você tem ajudado, você pode ajudar mais. Você tem se envolvido, você pode se envolver mais. Porque o Senhor Jesus é digno. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E Paulo diz que quer que esse amor aumente mais em mais, sobre dois aspectos. No pleno conhecimento. O conhecimento bíblico, o conhecimento evangélico e em toda percepção. Um conhecimento bíblico que seja permeado por uma genuína interpretação, por um genuíno discernimento. É a palavra apropriada para esse termo percepção. Para quê? Para que essa igreja possa aprovar. Essa palavra aprovar vem de um termo que tem a ver com experimentar, passar pelo crivo da mente, da consciência. Experimentar o quê? As coisas excelentes.
e serem encontrados sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Versículo 11, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Sinceros e inculpáveis. Por que sinceros? Para que quando Deus finalmente lhes examinar, não haja nada que lhes impropere. E por que inculpáveis? Cientes de que nada lhes desabonará, no momento em que finalmente eles se encontrarem com o Senhor. Em outras palavras, dito de outra forma, o que é que Paulo está dizendo? Que ora para que enquanto aquela igreja estiver na terra, que eles tenham uma vida que de fato vale a pena. E quando finalmente eles se encontrarem na glória, no dia do Cordeiro, no dia de Cristo, que eles possam receber o devido galardão com a consciência tranquila, na certeza de que nada lhes desabonará. Que oração maravilhosa! E finalmente ele diz que deseja que tudo isso ocorra, permeado por muitos frutos de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu quero acreditar, irmãos, que nessa breve reflexão que nós tivemos, nós conseguimos iniciar um pensamento que permeia toda esta carta, o grande tema. E qual seria? Nós podemos continuar felizes em Cristo, satisfeitos em Cristo, apesar das circunstâncias. Por quê? Porque as circunstâncias não ditam as regras. E nós podemos sim encontrar uma perspectiva cristã entre mentes a um profundo sofrimento, conforme observamos na igreja de Filipos e na vida do apóstolo Paulo. Amém? Que Deus possa aplicar essa palavra ao seu coração.